Olá, seja muito bem-vindo ao seu canal de resumos e resenhas mais completa do YouTube. Resumix, aqui você encontra os mais variados títulos de livros, dos mais vendidos aos mais impactantes para seu desenvolvimento. Ideal para quem não tem muito tempo devido às atividades do dia a dia e também para quem está no programa O Pior Ano da Sua Vida do Pablo Marçal. Bora General 10 em 1, 20 em 2, 30 em 3. Bons estudos, grato por tê-lo aqui. O livro de hoje é o livro que você gostaria que seus pais tivessem lido. Início. Os códigos do treinamento de pais e filhos. A base da criação dos filhos é a relação que você cria com eles. O clichê é verdade: as crianças não fazem o que falamos, fazem o que fazemos. Filhos precisam de afeto e aceitação, de contato físico, da presença física dos pais, de amor com limites, de compreensão, de brincadeiras com pessoas de todas as idades, de experiências relaxantes, e de muita atenção e tempo dos pais. Se não analisarmos a forma como fomos criados e o legado deixado para nós, isso pode voltar para nos assombrar. É fácil tirar conclusões automáticas ou precipitadas sobre nossas reações emocionais sem considerar que podem ter mais a ver com coisas em nossa própria história que estão sendo revividas do que com o que está acontecendo no momento. Quando você sente raiva, ou qualquer outra emoção difícil, incluindo ressentimento, frustração, inveja, repulsa, pânico, irritação, pavor, medo, etc., em resposta a algo que um filho fez ou pediu, pode ser bom pensar nisso como um alerta. Não um alerta de que a criança necessariamente esteja fazendo algo de errado, mas sim de que seus próprios gatilhos emocionais estão sendo disparados. Quando você reage com raiva ou algum outro sentimento exaltado a alguma demanda da criança, é porque essa é a forma como aprendeu a se defender de sentir o que sentia. Nessa idade, a ruptura em si não é tão importante, é a reparação que importa. Mesmo se só perceber que agiu de maneira injusta com a criança muito tempo depois que aconteceu, você ainda assim pode falar onde errou. Pode ser muito importante para os filhos. Mesmo depois de adultos, quando os pais fazem uma reparação. Uma mãe um dia me perguntou se não era perigoso pedir desculpa aos filhos. Mas eles não precisam que os pais estejam certos para se sentir seguros, ela questionou. Não. As crianças precisam de pais sinceros e autênticos, não perfeitos. Reconhecer e validar sentimentos, tanto os nossos como os de nossos filhos, não só é importante para nossa saúde mental e para deles, como também é uma forma de entender nossos gatilhos e os de nossos filhos, e de adquirir um conhecimento mais profundo do motivo por que todos nos comportamos cada qual da sua forma. Todos os sentimentos, em apego, fantasmas no armário, monstros embaixo da cama, tristeza ou uma frustração esmagadora, e fazem sentido quando encontramos seu contexto. Se você está contando mentiras, ou omitindo informações, para proteger as crianças de alguma realidade, o que está fazendo é enfraquecer os instintos delas. Se você está contando mentiras, ou omitindo informações, para proteger as crianças de alguma realidade, o que está fazendo é enfraquecer os instintos delas. Não acredito que se deva mentir para as crianças, nem mesmo por omissão, portanto sou contra esconder mais notícias, como a morte de alguém importante na família. Mas a notícia precisa ser dada explicando que, embora nós estejamos nos sentindo tristíssimos agora e nunca vamos esquecer a pessoa, vamos nos acostumar com a perda e a vida vai seguir em frente e voltar a melhorar. Todas as crianças precisam da confirmação de que são importantes, de que são queridas e amadas, não apenas com palavras ocasionais, mas com demonstrações de amor e com a maneira como seu rosto se ilumina quando as vê, no dar e receber de suas interações, na inclusão delas em sua vida e no prazer de aproveitar a sua companhia e de gostar de estar com elas. As crianças, assim como todos nós, precisam de amor e limites, não um ou outro. As conversas mais difíceis entre pais e filhos, e sobre sexo e pornografia, sobre redes sociais, sobre estresse e pressões e sentimentos, vão ser muito mais difíceis a menos que, desde o começo, você tenha criado o hábito de falar sobre seus sentimentos e ouvir os deles e levá-los a sério. Ao resolver uma diferença, trabalhe com um problema de cada vez e pense no verdadeiro motivo da discussão.
Não acumule suas queixas e as despeje de uma só vez sobre a outra pessoa. Uma boa regra geral nas discussões é usar frases que começam com eu, e não você. Por exemplo, eu não me sinto bem quando você não me responde porque está no celular, em vez de você vive me ignorando quando está no celular. Poucas pessoas gostam de ser definidas ou classificadas, ainda mais negativamente, pelos outros. Se, em vez disso, você descrever seus sentimentos a respeito do que vê ou ouve, vai estar falando sobre si, o que torna mais fácil para outra pessoa escutar. Nada desgasta mais uma relação ou uma família do que as pessoas insistirem em ter razão. Em vez de pensar em termos de certo e errado, pense em termos de como cada um de vocês se sente. Opa General, aqui no canal você fortalece sua mente com autoconhecimento, que é ótimo. Mas precisa também fortalece o seu corpo, que é seu templo aqui na Terra. Pensando nisso, trouxemos produtos da HND para sua saúde e bem-estar. São produtos de ótima qualidade e de grandes benefícios. Eles oferecem o complemento de nutrientes, que nem sempre aparecem na quantidade ideal em nossa dieta. O Shake H Control tem alta densidade nutricional, sem contar o sabor, que é maravilhoso. Eu sempre tomo antes das atividades físicas. Para adquirir o seu, no link está na descrição do vídeo. Frete grátis para todo o Brasil. Ninguém sai perdendo quando todos são ouvidos, compreendidos e tratados com empatia. Ignorar ou negar os sentimentos de uma criança pode ser prejudicial para a saúde mental dela no futuro. Se souber que será vista e reconfortada sem ser julgada, a criança se tornará mais propensa a compartilhar com você o que está acontecendo. É disso que uma criança precisa, pais que ajudem a conter suas emoções. Isso significa que você está lá para ajudar e sabe e aceita o que ela, mas não se deixa levar por esses sentimentos. Não crie uma batalha em torno do que uma criança está sentindo. Siga a filosofia de acalmar as lágrimas, compartilhando esse momento com eles, em vez de tentar eliminar os motivos. Se você levar os sentimentos de seus filhos a sério e os reconfortar quando eles precisarem, aos poucos eles vão aprender a internalizar essa forma de se reconfortar e, com o tempo, vão se tornar capazes de fazer isso por conta própria. Em vez de dizer estou triste ou você está triste, diga estou me sentindo triste ou parece que você está se sentindo triste. Usar essa linguagem permite a você definir o sentimento, em vez de se identificar com ele. Esse detalhe pode fazer uma grande diferença. Continua sendo relevante observar uma criança, assim como lhe dar ouvidos para escutá-la de verdade e permitir que exerça um impacto sobre você. E isso é relevante inclusive para relacionamentos entre adultos. O impacto mútuo é o segredo para todas as nossas relações, e isso também vale para pais e filhos. A maior frustração e os relacionamentos mais insatisfatórios ocorrem quando não exercemos impacto. A sincronização da respiração pode ser parte de como criamos um laço. Tendemos a repetir aquilo que foi feito conosco quando éramos bebês e crianças. Seus filhos têm a mesma necessidade de contato, só que de maneira mais intensa, porque precisam de você para ativar o próprio cérebro. Os seres humanos não se desenvolvem normalmente em isolamento. Nós precisamos de pessoas. A atenção positiva dada aos seus filhos nunca é desperdiçada. Acho que podemos errar quando pensamos que são os grandes gestos que importam, em a viagem a um parque temático, o grande presente de Natal, a festa de aniversário. Essas coisas podem ser boas, mas são as interações do dia a dia que contam. Se bebês e crianças não estiverem recebendo o que precisam no começo da vida, se não se sentirem vistos, se não puderem ter certeza de que vão ser respondidos, podem ficar presos nesse estágio de tentar chamar a atenção. Uma criança que recebe atenção suficiente vai se sentir segura, não terá de se preocupar com relacionamentos, nem se tornar obcecada com eles ou sentir que precisa ser performática, em fazer acrobacias ou dar de cara em pilares, e para se sentirem seguras. Se você não responder à maioria das solicitações de atenção de uma criança, ela vai fazer isso de forma mais escandalosa ou, quando ficar mais velha, mais inconveniente.
Se você for inflexível e se recusar a ver cada criança como um indivíduo, elas vão pouco a pouco começar a acumular rancor contra você e contra o irmão. E rancor é garantia de problemas futuros. Não julgue seus filhos. Descrevê-los como incapazes, impulsivos, indignos de confiança ou imaturos não vai ajudá-los a melhorar. É bom impor limites como não vou deixar você sair até eu sentir mais confiança, mas uma postura punitiva só aumenta a teimosia e não ajuda em nada a desenvolver um entendimento mais profundo entre vocês. E mantenha o diálogo aberto. Cumpra o que prometeu e monitore a situação para ver se as soluções estão surtindo efeito. Lembre-se, quando quiser impor um limite, faça isso a partir da sua perspectiva, sem tentar definir a do adolescente. Exponha tanto seus sentimentos como seus motivos, porque seus sentimentos são o motivo. Os adolescentes precisam de amor e limites, além de uma forte dose de otimismo dos pais de que eles vão ser capazes de dominar suas emoções e sua impulsividade. Quanto mais conexão existir entre todos nós, mais fácil é resolver qualquer problema e negociar para que cada um tenha o que precisa. Treine e eduque seus filhos individualmente. Quando seus filhos expressam sentimentos, colocá-los em palavras ou imagens pode ajudar a ordená-los e entendê-los. O que defendo é permitir que os filhos tenham seus próprios sentimentos sobre o mundo e as questões familiares que os cercam, e não que desenvolvam uma atitude de negação a respeito. A criança terá mais capacidade de ser feliz se puder experimentar todo e qualquer sentimento, e não apenas os mais convenientes. Expressando como se sente tendo seus sentimentos ouvidos e compreendidos, ela também terá um sistema imunológico mais forte. Os erros não são o que mais importa, e sim a maneira como os consertamos. As rupturas que causam problemas em nossas relações com nossos filhos e com a saúde mental deles só se tornam um problema se não forem reparadas. O pai e a mãe são responsáveis pelos filhos na mesma medida. O amor não pode esperar até o fim de semana, as crianças precisam de pelo menos um dos pais todos os dias. As crianças, como todos nós, tendem a retribuir o tratamento que recebem. O importante é saber confortar os sentimentos deles enquanto aprendem a lição desagradável de que a vida nem sempre pode ser do jeito que eles querem. Você não precisa esperar até a criança aprender a falar para validar os sentimentos dela e levá-la a sério. Pode fazer isso interpretando a situação, imaginando o que ela está sentindo e expressando isso em palavras. Se algumas coisas nojentas forem tratadas como irrelevantes por você, é provável que seus filhos sintam que é melhor evitar a humilhação e não compartilhar mais nada. Para uma criança ser feliz é necessário que os pais aceitem todos os seus humores e todos os aspectos de como ela vivencia seu mundo. Não vai ser um piquenique na maior parte do tempo. Quanto mais você aceita e ama seus filhos, qualquer que seja a vivência deles e como se sentem a respeito, maior capacidade para a felicidade eles terão. Isso vale para você e também para seus filhos. Precisamos aceitar a nós mesmos e todos os nossos humores também. Se pararmos para observar o que nossos bebês conseguem fazer, podemos aprender a não ter pressa, e nossos filhos podem nos ensinar a viver mais no momento presente. Seres humanos não foram feitos para ficar sozinhos, mudos e fortes, somos animais sociais, membros de uma tribo. Reúna a sua para lhe ajudar. Para ter bons relacionamentos, não são tanto as rupturas que contam, mas a maneira como são reparadas. Sou completamente a favor de contratar ajuda extra, mas as crianças precisam de um laço primário com seus pais. As crianças precisam sentir que são uma prioridade para seus pais, em especial nos primeiros anos de vida. Tudo o que um bebê vive é sua primeira experiência. A primeira impressão é a que fica. Ter seus sentimentos levados a sério pelas pessoas é reparador para crianças, ou adultos, de qualquer idade, se essas pessoas forem seus pais e não agirem de maneira defensiva nem acusadora, trata-se de um remédio realmente poderoso. Esses dois tipos de comportamento, eu sou boa demais e não sou boa o suficiente, levam a uma espiral de retração e intensificam a sensação de isolamento social.
Creio que todos precisamos conversar com alguém que não julgue, alguém com quem possamos ser nós mesmos de forma plena e sem nenhum remorso. É isso que seu bebê precisa que você seja para ele, afinal. Um dos indicadores mais importantes da boa saúde mental é um forte laço entre pais e filhos. Não sou fã do psil. Não vejo nada de errado em uma chupeta quando usada em conjunto com atenção e toque amoroso para tranquilizar uma criança, mas não gosto que faça a função de uma rolha, para silenciar o vai-vem essencial da comunicação. Os pais mais felizes são aqueles que estão abertos e dispostos a aprender com os pequenos, a continuar expandindo sua visão aceitando a dos seus filhos. Uma criança cuja individualidade e cujo ponto de vista são respeitados aprende de maneira inata a respeitar os outros. Consegue partir do princípio de que existe mais de uma maneira de ver e sentir as coisas. O método colaborativo é quando você e seus filhos juntam esforços para resolver um problema de maneira que os pais agem mais como conselheiros do que como ditadores. Essa é minha estratégia favorita, pois se baseia em tentar encontrar juntos uma solução para o problema. As crianças aprendem a considerar os sentimentos dos outros tendo os seus levados em conta. O verdadeiro trabalho de criar os filhos não é arrumação, é estar presente ao lado deles e ajudá-los a se desenvolver. O método colaborativo ajuda a desenvolver as habilidades sociais para o comportamento socializado, que são tolerância à frustração, flexibilidade, habilidades de resolução de problemas e empatia. Ajuda a nomear o sentimento por trás da birra, e você está com muita raiva, não está? Se a criança estiver chateada, precisará de consolo, sinto muito que esteja tão triste. Isso não é necessariamente dar o que ela quer, por quê? Isso pode não ser possível ou desejável. Preste atenção nos humores dos seus filhos. Nenhuma criança vive em crise permanente, então sua primeira tarefa é tomar nota de onde, quando, com quem, sobre o que e por que acontecem os problemas para descobrir quais são os gatilhos. 1,05 Cada um se desenvolve em uma velocidade diferente. Reprimir as crianças quase nunca é a solução, ao passo que se abrir para elas, ver suas necessidades e seus desejos da perspectiva dela, costuma ser. Reprimir as crianças quase nunca é a solução, ao passo que se abrir para elas, ver suas necessidades e seus desejos da perspectiva dela, costuma ser. É completamente normal querer esconder nossos sentimentos difíceis, mas com isso corremos o risco de nos tornar insensíveis aos sentimentos difíceis dos outros, inclusive de nossos filhos. Não podemos culpar ninguém pelos sentimentos dos nossos filhos. A recusa a ser sensível aos sentimentos que nossos filhos desencadeiam em nós faz com que nossas relações com eles travem, nos impede de ter a proximidade que gostaríamos, e assim, reduz a capacidade deles de serem felizes. Qualquer que seja a idade dos filhos, é possível que eles façam você se lembrar fisicamente das emoções que sentia quando estava em um estágio parecido de seu desenvolvimento. O que realmente importa é estar à vontade com seus filhos, fazer com que se sintam seguros e saibam que você quer estar com eles. Se você tiver o hábito de se cobrar demais e se repreender, é possível que seus filhos adotem esse mesmo comportamento prejudicial. Ao que tudo indica, passamos nossas vozes internas para nossos filhos, assim como nossos hábitos visíveis. Se você quer que seus filhos tenham a capacidade de ser felizes, uma coisa que pode atrapalhar muito é sua autocrítica. Não rotule seus filhos. Elogie seus filhos de forma específica. O que importa não é a estrutura familiar, mas como nos relacionamos. Mesmo se você não morar com o pai ou a mãe de seus filhos, o importante é se referir a ele ou ela de maneira respeitosa, reconhecendo seus pontos positivos, em vez de sempre destacar seus defeitos. Criança, ela se vê como uma parte integrante de cada um de vocês. Se uma metade da parceria que a trouxe à vida é sempre citada como uma pessoa ruim, a criança muitas vezes internaliza essas palavras de tal maneira que também passa a se ver como uma pessoa ruim. A criança vai se sair melhor no futuro se seus pais cooperarem entre si e tiverem uma boa comunicação, e se continuar a ter contato regular com ambos. Se isso for possível,
a probabilidade de seus filhos se tornarem deprimidos ou agressivos vai ser menor. Se analisarmos a criação de um filho sem egoísmo, veremos que é na verdade uma fonte de enriquecimento. Não existe vida sem angústia, mistérios insondáveis, desejo e perda. A maneira de tornar a dor mais suportável é estar ao lado das pessoas quando isso acontecer. Em todo conflito, existe um contexto. Não é saudável evitar todas as desavenças. Se todos os conflitos forem evitados, o que tende a acontecer é que a intimidade também passa a ser evitada, e afinal, quando muitos assuntos viram tabu, pisar em ovos pode tornar a vida a dois bem solitária. O bombardeio de amor é um tempo a sós, então você pode fazer isso em casa quando o resto da família estiver visitando os parentes ou, talvez, se puder pagar, em um hotel. Em todo o período, de 24 horas ou um fim de semana, a criança, desde que seja seguro e dentro da lei, fica no comando do que vocês vão fazer e comer. E, durante esse período, você também expressa o tempo todo o seu apreço e amor por ela. O tempo que você passa no vai-vem natural de sua relação com seus filhos é um investimento que vai dar frutos em termos do desenvolvimento do estado de humor habitual deles. É importante que eles tenham companhia em todos os seus humores, desde as lágrimas até os sorrisos, medos e raivas. Ter seus sentimentos aceitos e amenizados é a base para a boa saúde mental. Cada um se desenvolve em velocidades diferentes e tem necessidades diferentes de proximidade e de seu próprio espaço. Se fizermos algo que eles podem fazer por conta própria, existe o risco de prejudicarmos sua autonomia. No tempo deles, seus filhos vão dormir sozinhos a noite toda, vão se sentar, engatinhar, se vestir, comer alimentos sólidos, preparar o próprio café da manhã e pagar o próprio aluguel. Quando forçamos nossos filhos a fazer as coisas antes que estejam prontos, tanto eles como nós ficamos frustrados. Muito do que nos esforçamos tanto para ensiná-los e obrigá-los a fazer, eles teriam aprendido sozinhos em seu próprio tempo. Nossa pressa de adiantar o desenvolvimento pode acabar retardando o processo. Prestando atenção aos sinais dos seus filhos, você vai conseguir acertar muitas vezes. Se resgatá-los em situações em que poderiam se virar sozinhos, você prejudica a autonomia e o poder de ação deles, mas, se não ajudar quando estiverem desamparados, não estará sendo sensível com eles. Enquanto brinca, o bebê começa a desenvolver a concentração e cria o hábito das descobertas, sendo uma delas o prazer de se concentrar no que está fazendo. Brincar é o trabalho do seu filho, e precisa ser respeitado como tal. Se a tristeza, a raiva e os medos dos seus filhos forem tratados não como coisas negativas a serem corrigidas, mas como oportunidades para aprender mais sobre eles, a relação entre vocês vai se tornar mais profunda. Quando um filho, seja um bebê, uma criança ou um adulto, ou mesmo um companheiro ou uma companheira lhe confidenciar um sentimento doloroso, embora possa parecer que reconhecer esse sentimento vai piorá-lo, você na verdade vai estar ajudando a pessoa a trabalhar essas emoções, e portanto a ajudará a se sentir melhor. Quando tenta bloquear um sentimento negativo, você remove os positivos também. Para ser entendida, a criança precisa que aceitemos todos os seus sentimentos e sua raiva, seu medo, sua tristeza e suas alegrias. Somos incapazes de fazer isso a menos que estejamos conectados com nossos próprios sentimentos. O que eu aprendi é que, quando uma criança sente alguma coisa, por mais inconveniente que seja, por mais que eu possa querer negar, preciso dar nome a esse sentimento, confirmar se entendi certo e validar como ela se sente. Não é evitando os sentimentos difíceis que aprendemos a lidar com eles. Para uma boa saúde mental, as crianças precisam ter todos os seus sentimentos aceitos e aprender maneiras apropriadas de expressá-los, e isso também vale para nós, adultos. Reguladores tendem a ser mais adultocêntricos e focados na rotina, ao passo que os facilitadores são mais centrados na criança e se deixam levar pelo fluxo do bebê em vez de fazer com que a criança se encaixe no fluxo do casal. Se você é um regulador, prefere colocar seu bebê em uma rotina. A filosofia do regulador é que as crianças se sentem seguras e protegidas se a mesma coisa for feita na mesma hora todos os dias, porque sabe o que vai acontecer e não há surpresas.
Sentimentos são sentimentos, nunca são certos ou errados. A aceitação, o afeto e o carinho são as coisas que mais importam quando se trata de nossos filhos, e da maioria dos outros relacionamentos também. O que importa não é o que acontece de errado, mas como vamos corrigir o rumo das coisas. Uma criança concentrada em uma atividade não deve ser interrompida. Eu não estava acostumada à ideia de que, quando uma criancinha está empurrando um caminhão de brinquedo pelo carpete fazendo barulhos de motor, na verdade está trabalhando. Aquilo que é estabelecido na infância pode ficar para sempre. As crianças se desenvolvem quando podem brincar com pessoas de idades variadas. A maior parte do nosso aprendizado vem de observar os outros. Crianças mais velhas ensinam às mais novas um comportamento mais sofisticado e servem de exemplos, e também são capazes de oferecer mais apoio emocional. Com isso, aprendem a ensinar, estimular e liderar. Todos nos comportamos melhor quando não estamos desesperados por contato e conexão, quando nos sentimos bem. Quase tudo nas crianças é uma fase. Há 4 habilidades que todos precisamos desenvolver para socializar e nos comportar de maneira conveniente. São elas: 1. Capacidade de tolerar frustrações. 2. Flexibilidade. 3. Habilidades de resolução de problemas. 4. Capacidade de ver e sentir do ponto de vista dos outros. Tranquilizar e aceitar seus filhos em qualquer estágio em que estejam tem mais potencial de ajudar a incentivá-los a seguir para o estágio seguinte do que perder a paciência com eles. Você pode pensar no acesso de raiva, birra ou mau humor inconveniente dos seus filhos como um marco de desenvolvimento que ainda não foi alcançado em vez de uma intervenção planejada e intencional da parte deles. As crianças aprendem a gratidão real quando é mostrada para elas. Isso começa com você aceitando aquelas xícaras de chá de faz de conta que elas oferecem por horas a fio. Essas horas não são desperdiçadas. São horas investidas. Educar os filhos sempre consome tempo. É melhor dedicar esse tempo de forma positiva prevenindo problemas do que negativamente depois que os problemas já tiverem surgido. Todo mundo precisa de atenção, qualquer que seja a sua idade.